Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência artificial para o uso de ficção, para a escrita de ficção. Bati um papo muito bacana com o Arthur Menezes, nosso professor de roteiro e que também tem mergulhado, se envolvido e pesquisado bastante, experimentado a escrita de ficção a partir da IA. Não deixem de curtir o nosso vídeo, de assistir nossa conversa e, claro, coloquem nos comentários aí se vocês já usaram a IA para escrita de ficção e qual foi o resultado de vocês. Depois da vinheta a gente começa. Hoje estou aqui com meu colega, o Arthur Menezes, nosso professor do curso de formação de escritores, para conversar sobre um assunto que é um assunto do momento, é o assunto da moda, quem sabe vai ser o assunto dos próximos anos, que é a tal inteligência artificial generativa, o ChatGPT ou semelhantes. O Arthur, ele é um jovem entusiasta aí, o Arthur ele vai falar um pouquinho depois conosco, mas ele trabalha muito com roteiro, com cinema, e ele é um entusiasta dessa nova tecnologia, dessa nova possibilidade, e ele está testando isso para escrever ficção. Tanto que o Arthur vai ministrar no Formação de Escritores um módulo que a gente está chamando esse módulo de como usar a inteligência artificial na escrita de ficção. Arthur, vamos dar um pequeno spoiler aí, então. O que é para ti essa inteligência artificial? Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né, que está assistindo nesse momento aí, depois no assíncrono. A inteligência artificial, a gente está falando aqui da generativa, né? Então, ou seja, é algo que gera textos a partir de prompts, e aí sem entrar muito na linguagem técnica, que isso a gente vai tratar também depois, né, lá no curso, explicar o que é um prompt, mas basicamente é uma inteligência que consegue capturar toda a inteligência que foi produzida pela humanidade, que foi catalogada na internet, e consegue mensurar isso e te dar o substrato, enfim, responder as perguntas que tu coloca. Claro que com uma precisão ainda melhorando, ainda sendo ampliada, mas uma precisão bastante interessante. E sem antecipar as futuras perguntas que tu vai fazer, mas imaginando assim, como é que isso pode se aplicar para a escrita, né? De diversas formas. Basta pensar, e aí eu acho que eu vou trazer um aspecto um pouco lúdico, vamos imaginar que a gente pudesse contar com um gênio da lâmpada do nosso lado na hora da escrita, né? Então, o gênio da lâmpada, a gente pode perguntar para ele coisas que já foram escritas, ou pedir que ele próprio nos entregue um trecho de alguma coisa, né? A IA é mais ou menos isso. Então, escrever com a IA, escrever com o gênio da lâmpada ao seu lado, que facilita tanto os processos de automatização, como também de criação mesmo, né? Arthur, a gente percebe que qualquer tecnologia dessas, né, que vem fazer de uma ruptura ou promete uma ruptura, a gente percebe aqueles que são muito entusiastas, os utópicos, e aqueles que acreditam que é o fim do mundo, que são os distópicos. Tu me parece uma pessoa bastante entusiasmada com as possibilidades da IA. Nos dá aí, vamos começar pelos motivos de ser utópicos. O que tu enxerga de positivo nesse uso da IA para a ficção? Assim, a gente teve algo que pode ser muito perigoso, inclusive, mas que é o vazamento da maneira como construir. Agora estou usando uma linguagem bastante leiga, tá? Mas para todo mundo entender. Já foi vazado o formato de como construir uma IA. Não é por acaso que as inteligências artificiais hoje elas não são produzidas só pelas big techs. Elas já têm empresas menores que também são capazes de produzir as suas próprias IAs. Isso quer dizer que a gente atinge um nível de democratização assim, gigantesco de uma ferramenta que é revolucionária. Então, a democratização de uma ferramenta revolucionária, isso por si só, para mim, já tem um caráter absolutamente positivo. O que não quer dizer que eu não consiga fazer a problematização de como isso vai se desdobrar no futuro, e no futuro não muito distante, né? Se a gente pega, imaginando isso no contexto do trabalho, e aí a gente pode tomar a escrita nesse contexto maior, não focando só na escrita, o mundo do trabalho ele vai ser impactado dramaticamente, e em não muito tempo a gente vai ter uma manada de profissões que vão ser extintas ou no mínimo exauridas, e a gente vai ter uma supervalorização de alguns poucos profissionais que vão dominar a ferramenta e que vão poder atingir um nível de produtividade muito maior. A médio e longo prazo, talvez a gente tenha uma forma de realocar essas pessoas, essa massa de mão de obra, né, para outras atividades que podem ser aqueles trabalhos ruins, eu estou tentando fazer uma tradução literal, mas enfim, ou trabalhos sem
motivações, tem várias terminologias lá do inglês, né? Mas essa galera talvez seja realocada a médio e longo prazo, mas não tenha que, com isso, trabalhar menos. Talvez trabalhe tanto quanto trabalha hoje, trabalhe até mais. O nível de produtividade de todo mundo tende a aumentar e não necessariamente as pessoas serão remuneradas nesse sentido. Então, eu comecei com o meu otimismo e já desdobrei para o pessimismo, porque pois então, se na verdade, fez uma curva do otimismo para o pessimismo e da escrita para o mundo mais geral, né? Eu acho que a gente, claro, a IA tem vários desdobramentos aí sociais, tecnológicos, de produtividade, mas vamos focar um pouquinho aqui na escrita, porque o primeiro momento que a gente, como escritor, pensa ferrou. As pessoas vão gerar histórias pelo IA, então uma mesma pessoa vai gerar centenas de histórias, sair publicando na Amazon, e parece que nós, humanos, vamos perder a capacidade de sermos os únicos a produzir histórias, digamos assim, que a IA produziria histórias por si próprias. Só que nesse segundo momento, a gente tem visto designers usando IA para criar capas de livro, para criar ilustrações, e por que não, essa é a proposta do módulo, escritores usando a IA como apoio da escrita, assim como se usa o revisor do Word, por exemplo. Eu acho que é um pouco isso. E Arthur, conta para nós, porque tu já fizeste essa experiência, né? Como é que foi? Eu vou resgatar um pouco da outra resposta, se tu me permite, agora tangenciando o nosso espaço aqui, né? Bom, se é verdade, então, que a gente vai ter essa curva, essa ampliação da produtividade de quem dominar a ferramenta, agora a gente se debruça sobre a escrita. O impacto que a gente vai ter na nossa área, então, quem quer escrever e quem se propõe a usar a IA vai poder escrever mais rápido e melhor. Então, a gente vai ter uma ampliação da qualidade e da quantidade do produto. E aí, que produto talvez ofenda um pouco o pessoal que gosta de pensar a arte assim, como algo para além disso, mas se a gente pensar enquanto produto midiático, cultural, vai ter mais oferta no mercado, a verdade é essa. Mas não sei se isso é ruim. E agora, então, a gente, trazendo para mim experiência prática, então, respondendo essa tua última pergunta, vinculando com as duas últimas, o que aconteceu? Se eu pensar que eu estou fazendo hoje uma transição, me permitindo também pensar a literatura, com a qual eu nunca tinha conseguido escrever um livro até o final, por uma série de questões que são minhas. Eu gosto de ter um retorno mais rápido das minhas tarefas. Então, para mim, escrever um roteiro de 20 páginas, ou menos até, sempre foi assim, prazeroso. Escrever um livro nunca tinha sido, até ter a IA. Porque com a IA eu consegui, então, em primeiro ponto, planejar bem a minha escrita e não desfocar desse planejamento. Então, tudo começou com a sinopse. A minha sinopse foi construída junto da IA. Então, e aí vou voltar lá na parábola, vamos dizer assim. Conta para nós. Muita gente nunca acessou, eu confesso que eu mesmo tenho evitado, por enquanto não tenho acessado. Mas como é que funciona? Como assim é construir minha sinopse? Abrir o chat GPT, e entrar lá. O que acontece? Eu falei antes, né, fazendo a parábola lá do gênio da lâmpada. Eu converso bastante com a IA. Eu não sei o quanto isso diz sobre mim. Mas eu gosto muito de, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que é paralelo ao meu livro e vou para ele depois. Certa feita, eu estava conversando na IA e perguntei quais são os 10 livros mais populares da história da humanidade. Como assim, ferramenta de pesquisa, a IA talvez não seja tão poderosa, mas o legal é que ela sempre te responde. E ela me deu algumas possibilidades, dentre as quais estava... esqueci o nome da obra, mas que tem o Don Quixote, o Sancho Panza, como é que é o nome desse livro? É o Don Quixote. Don Quixote. Me perdoem a dificuldade com nomes, desde a pandemia eu tenho muita dificuldade, eu misturo o nome da obra e nome de personagem, mas enfim, estamos falando de Don Quixote, tá? E aí, o que eu fiz? Eu pedi, entre as 10, eu me interessei por Don Quixote e disse, tá, me dá a sinopse de Don Quixote. E é bem assim, tá? Abre-se uma janela de conversas. Para quem nunca acessou a IA, é assim. A gente começa a conversar com um robô, que vai te dando respostas. Esse robô vai buscando repertório em todo o conteúdo que está disposto na internet. Está disponível. E aí, ele me deu a sinopse. E aí, eu fiz a seguinte brincadeira. Tá, transforma essa sinopse agora em uma história de terror. O que aconteceu? Era o Don Quixote num outro contexto. E aí a gente começa a se questionar
as fronteiras e os limites da autoria. Por quê? A gente pode considerar que, neste momento, eu, Arthur, construí uma sinopse nova. Certo? Vou perguntar uma coisa, Arthur, não sei nem se tu vai saber responder. Digamos que eu entre no mesmo chat GPT, num outro momento, no outro computador, faça a mesma pergunta que tu sobre as 10 obras, chegue no Don Quixote e aí faça a mesma proposta de fazer uma sinopse de terror. Os mesmos dois parâmetros, né? A resposta da IA não seria a mesma, certo? Não. Aí a gente pode primeiro pensar o seguinte, agora sendo um pouco mais nerd, né? No funcionamento da IA, ela funciona por probabilidades de encontro de letras e palavras. Então, assim, as possibilidades, mesmo na medida que a gente propõe frases e palavras muito parecidas, a probabilidade dela dar 2 vezes a mesma coisa é ínfima. O que não quer dizer que vai ser tão distante assim ao ponto de um leitor atento não perceber. Hoje, eu tenho o olho treinado o suficiente para muitas vezes estar no LinkedIn da vida, por exemplo, e saber que aquele texto foi escrito pela IA. Porque se eu já li 2 vezes o texto daquela pessoa antes, eu sei os padrões de comportamento de escrita daquela pessoa. Num terceiro texto que não tem a mesma dinâmica e que tem uma dinâmica que eu já conheço, que é a da IA, bingo, já sei de onde veio. Mas, enfim, dessa resposta um pouco mais nerd. As probabilidades são ínfimas, são mínimas da repetição ipsis, de repetir exatamente, 100%, sabe? Bueno, mas voltando lá, então, a essa demanda que eu dei para ela de me trazer um Don Quixote de terror. Essa é uma primeira pergunta que a gente pode se fazer, e isso vai estar no módulo. Quem é o autor dessa nova obra? Porque uma obra começa por uma sinopse, ou pode começar, certo? A gente aí, nos roteiros, a gente fala de logline, storyline, mas enfim, imaginando que a gente vai ampliando a história, a gente começa de algo que é muito nuclear. Eu gosto de pensar a construção das minhas histórias assim. Eu começo com algo muito pequeno e vou desdobrando e ampliando. O primeiro insight para escrever essa obra, que eu de fato comecei, essa eu não concluí ainda, não é a que eu acabei. Mas eu comecei uma obra que é um Don Quixote de terror, com outros personagens que eu também pedi nomes para a IA, porque daí eu desloquei, eu digo, tá, não, vai ser um terror, beleza, mas eu quero um terror contemporâneo. Tá. E eu quero um terror que se passe nos Estados Unidos. Tu pode me sugerir nomes de homens de 30 anos estadunidenses? Aí ia me dar uma lista. Tá, mas qual faz mais sentido para esse personagem? E aí, eu não sei se eu vou provavelmente eu vou antecipar um conceito que eu também vou tratar lá e que a gente vai tratar aqui, né? Mas que são os vieses. A gente estava falando de autoria. Eu acho, sinceramente, que na medida que eu vou pedindo para a IA me subsidiar com coisas, mas o substrato ou o molho, né, a grande característica do texto é dada por mim, a autoria é minha. Eu considero assim. Mas acho que é uma discussão que está em aberto. Mas eu estou sendo pautado. Ainda que eu seja um autor, eu estou sendo pautado. Muito fortemente pautado. E eu estou sendo pautado por algo que é enviesado. E essa é uma discussão interessante de se fazer em relação à IA. Porque se a gente agora deslocar um pouco para a IA que trabalha com imagem, a gente pode pedir, desenhe esse personagem que eu estou querendo, e aí dá mais ou menos algumas características. Mas vamos dizer que eu deixo em aberto, que eu quero um homem jovem e bonito. Bonito é uma definição que está em disputa. Bonito significa uma coisa para mim, significa outra para ti. Para a inteligência artificial, ela vai fazer a leitura do que significa bonito para a maioria das pessoas que subsidiaram a internet com a definição de bonito. E aí nessas a gente pode cair em racismo, machismo, homofobia, etc, etc. Porque se a internet foi pautada por uma visão racista, por exemplo, de que bonito é o homem branco, a IA, na medida que eu pedir um homem branco, que eu pedir um homem bonito, aliás, vai me subsidiar um homem branco. Então, assim, tem 2 problemáticas que eu estou articulando aqui. A primeira é a autoria. Eu acho que a gente está numa zona cinzenta. Trabalhar em parceria com a IA não responde se eu sou autor ou não. Eu acho que tem a ver com o quanto eu uso. E um segundo ponto importante que eu trabalho apoiado em uma ferramenta que é enviesada. E isso é importante estar claro desde o princípio. Acho que não respondi a tua pergunta mais específica de como eu conversei com ela para ela me dar a minha sinopse do livro que eu escrevi até o final. Quer que eu entre nisso? Pode ser. Bom, nesse caso, eu estava conversando com a IA sobre comédias.
E aí eu relatei para ela assim, o meu desejo de trabalhar com um personagem problemático que tivesse a ver... A conversa faz um pouco de tempo, mas acho que foi mais ou menos isso. Eu pedi para trabalhar com um personagem problemático, que tivesse algum tipo de deficiência social, vamos chamar assim, né? Alguma incapacidade de lidar com o básico, que é algo que eu gosto muito. E ela me sugeriu a problemática da não assertividade com o gênero oposto, ou alguém que flerta mal. E isso passou a estar no contexto do meu personagem. Foi só uma ideia. Isso é um pitaco. É um pitaco que eu li da IA, mas poderia ser ouvido numa mesa de bar. E os autores, ao longo de toda a história, eles pensaram as ideias de algum lugar. E agora, de novo, eu estou conectando essa resposta atual com uma problemática que a gente já colocou antes. Quer dizer, a autoria. A autoria sempre foi coletar dados que estão aí no mundo. O autor ele não é capaz de subir numa torre de marfim, de mármore, de qualquer coisa que seja, para usar a figura de linguagem, e estar em diálogo direto com o divino e ignorar o que é o terreno. Eu acho que a IA só faz com que isso seja potencializado. Então, o que eu poderia ter ouvido no bar, eu li da IA. E a minha sinopse começou assim. Tá, eu vou contar a história de um cara que tem problemas para lidar com o gênero oposto, que tem problemas para flertar. Tem uma abordagem da IA que seria, pelo menos pensando para nós, né? Aqui, autores, pessoas que trabalham com pesquisas e tal, que é apenas um jeito novo de fazer pesquisas. Como antigamente se abria uma enciclopédia, depois se perguntava para o Google, agora a resposta, entre aspas, do Google vem mastigada. Isso gera problemas também, como o autor está dizendo, porque lá no Google a gente, bem ou mal, tem 20, 30 sites ou caminhos para pesquisa. E a IA vai trazer 2 ou 3 que sabe Deus de onde ela tira. Eu perguntei para a IA, Arthur, ali do Google, um curso de escrita criativa. Ela não sugeriu o nosso, sugeriu um outro lá, que talvez tenha pago um anúncio mais caro, mas tem questões que a gente tem que sempre que estar observando, mas também é verdade que essa IA está no primeiro ano aí, se já nasceu. Essas IAs todas vão evoluir muito ao longo dos anos, e me parece que a abordagem do Arthur de pensar isso como ferramenta para o escritor e não apenas pensar isso como uma disputa, como uma perda de espaço do escritor, é uma abordagem interessante. Inclusive, Arthur, quando saiu a primeira notícia da IA, que a IA ia escrever ficção, que já tinha gente publicando livros feitos por IA, o pessoal dizia, vai acabar teu curso, Marcelo, ninguém vai querer ser escritor mais, ninguém vai querer escrever. Só que tem uma outra abordagem interessante, que é a seguinte: à medida que a sociedade conseguir ser mais produtiva, então há, por exemplo, o próprio presidente, o Altman, do ChatGPT, da empresa do ChatGPT, ele disse que vai existir uma empresa daqui a alguns anos que vai valer $1 bilhão e que vai ter apenas 1 ou no máximo 10 pessoas trabalhando nela. Por quê? Porque a IA vai compensar essa produtividade. Não sei se é verdade, não sei se acredito, não sei se não é o entusiasmo exagerado dele, mas o fato é que podem sim surgir empresas muito grandes, como já tem as Big Techs, como falou o Arthur, com muito menos funcionários do que as grandes empresas tinham antigamente. E isso talvez gere na sociedade, primeiro, um desequilíbrio, mas tentando ser otimista, a tal da renda mínima, a renda básica, que as pessoas todas recebam um valor que seja suficiente para a sua subsistência. Algumas pessoas que receberem esse valor vão ficar vendo Netflix em casa, vão ficar ali tendo uma vida menos produtiva, digamos assim. Outras vão querer empreender, vão querer ganhar mais dinheiro ainda. E outras vão fazer arte, vão fazer literatura, vão fazer música e vão tentar ter alguma receita pela sua arte. Não é por acaso que a gente vê tanta gente fazendo nosso curso que já tem uma vida estável financeiramente, em termos de trabalho. Então, eu acho que a gente pode também ser otimista para a IA, pensando que a valorização desse tempo de ócio que se transforma em arte, se transforma em entretenimento, se transforma em produção de conteúdo ficcional, não tão voltado à coisa utilitarista. Talvez a gente veja um aumento da leitura e da escrita não utilitarista, que é essa leitura e escrita criativa. Arthur, não sei se viajei, se tem a ver, o que tu acha? Por aí. Acho que é por aí. E aí, assim, claro, o que o povo vai fazer do ócio, se é que vai ter ócio, isso tem muito a ver com os caminhos que a humanidade vai querer tomar, né, para si, para além da tecnologia. Eu não acho que a tecnologia consiga guiar o rumo da humanidade. Acho que a humanidade guia o seu próprio rumo, se utilizando também da tecnologia. Mas tomara, né? Tu é otimista, tomara. Mas fazendo uma conversa assim, pensando no horizonte que está logo ali adiante.
Com mais ócio ou menos ócio, me parece que as pessoas tendo o direito de produzir as suas próprias histórias, elas vão se valer deles. E as pessoas tendo o direito de consumir mais histórias, elas vão ter ainda mais anseio por aquilo que é diferente, por aquilo que é bom. Então, assim, vamos tentar fazer recuperar na história que pistas a gente tem sobre isso. Quando deu um blackout lá em Nova York, que as pessoas conseguiram saquear instrumentos e tecnologia musical, o hip hop teve um boom. Está acontecendo de novo. Quer dizer, teve um outro blackout. De certa forma, a gente conseguiu acessar equipamento para fazer música de novo. Se é que me entende. Então, assim, tem uma literatura marginal que está inexplorada, que vai começar a acontecer. Tem uma literatura independente que está represada, que vai desaguar. Tem uma série de leitores que vão perceber, que vão ser ativados, me parece, que vão perceber que tem coisa boa sendo produzida ao seu redor. Então, assim, as comunidades leitoras e escritoras vão florescer, me parece, na medida que há a possibilidade e a ferramenta de que isso ocorra. E o melhor, a inteligência artificial com o texto, ela é mais rápida do que com a imagem e principalmente do que com o vídeo. Pois então, Arthur, eu ia invadir o teu espaço nesse sentido, o teu espaço como roteirista aí, porque a inteligência artificial hoje funciona bem com texto, já tem um bom funcionamento de imagem, a gente testou aqui para fazer banners, enfim, e logo ali na frente ela vai fazer vídeo, tanto que é uma preocupação enorme aí, por exemplo, com o deepfake. Mas uma das grandes vontades hoje, talvez uma das grandes demandas ou sonhos de quem escreve é ver um texto seu transformado num vídeo, num seriado, num filme. E nada impede daqui a alguns anos que o próprio autor, parametrizando bem a IA crie um roteiro, talvez crie uma animação, talvez crie até um filme com live action a partir de um texto. Ou isso também é viagem? Não, vai acontecer, eu acho. E me parece assim muito plausível que aconteça. A grande questão aqui é tempo. E quando eu falei do florescimento dessas comunidades leitoras e escritoras, é porque tem assim uma distância entre o que está acontecendo agora, que é hoje, efetivamente hoje, é possível uma pessoa que aprenda prompts e que tenha boa vontade, essa pessoa é capaz de destravar a sua escrita, como eu fiz, e escrever o seu primeiro livro, rapidamente. E um primeiro livro com uma qualidade aceitável. Agora, entre isso que está acontecendo agora e esse cenário futuro em que todo mundo vai ser produtor de vídeo em todas as instâncias que o vídeo demanda, aí tem um tempo mais longo. Então, do ponto A até o ponto B tem um tempo aí que eu acho que vai nos permitir ter esse florescimento ou reflorescimento da literatura antes de que isso aconteça com o vídeo. A lógica do faça você mesmo, e eu acho que foi isso que eu tentei dizer algumas frases antes, mas deixando ainda mais claro, a lógica do faça você mesmo chegou na literatura. A grande questão e aí, fique tranquilo, Marcelo, o modelo de negócio de quem dá curso não está ameaçado por enquanto, pelo contrário, acho que tende a ser potencializado. Porque o faça você mesmo, ele é muito espinhoso se for sozinho. Agora, o faça você mesmo de mãos dadas, com a orientação, ouvindo e tendo acesso a quem já passou por esses espinhos, é muito mais tranquilo. Arthur, vamos fechar então falando um pouquinho do teu case, mas eu quero antes mostrar para o pessoal porque a gente está conversando. O Arthur vai ministrar aqui no Formação de Escritores um módulo chamado Como Usar a IA na Escrita de Ficção. Aqui no curso a gente tem o privilégio de trazer módulos bem específicos, bem diferentes, que são complementares, são opcionais. As pessoas podem ou não fazer módulos como esse. A gente já fez módulo de literatura policial, literatura erótica, literatura e diversidade, desbloqueio criativo, português para escritores. São módulos que eles fogem daquele currículo básico do curso, mas que complementam muito bem esse aprendizado todo. E o Arthur vai trabalhar com esse módulo da IA. Vocês estão assistindo o vídeo perguntando como eu me inscrevo. Gente, este módulo e estas oficinas são apenas para os alunos de formação de escritores. A gente prefere ter uma turma com 10, 12 alunos do formação do que uma turma com 20, 30 alunos de pessoas variadas, claro, para privilegiar quem faz parte do nosso curso. Se vocês tiverem interesse, aqui em cima de mim está o endereço do site, formaçãodeescritores.com.br. Acessem lá o site, vejam se tem vagas abertas, quando é que vai abrir nova turma, para vocês poderem se inscrever. Mas então, Arthur,
Conta para nós um pouquinho, dá um resumo aí do que vai ser esse módulo, de como foi teu processo, e o resto guarda para contar lá no curso, né? Tá. As duas coisas se amarram, né? Como foi o meu processo e como é o módulo, é muito parecido, porque ele tem muito a ver também com... Ele é reflexo da experiência, né? O que eu acho que é legal. É porque não é tirado do mundo da lua, tem a ver com algo que funciona. Bom, sinopse, então, como eu estava contando aqui, saiu de uma conversa com o ChatGPT, tendo... Na verdade, a gente está falando de ChatGPT, mas eu passei a usar o Socra, que é uma outra. E até isso vai ser legal. Lá no o módulo vai começar dizendo como funciona minimamente, né? Uma IA, mas também diferenciando elas. Porque o Bard, por exemplo, ele trabalha com tudo que está na internet hoje, agora. E ele vai se atualizando, o funcionamento dele. Se eu perguntar uma coisa agora e no mês que vem, ele vai ter respostas distintas. O ChatGPT, ele parou em 2021, salvo engano, né? Então, assim, e aí o Socra tem uma potencialidade um pouco maior em alguma coisa, o ChatGPT em outra, então também tem tudo a ver com isso. Bom, feito essa volta, né? Depois da sinopse, eu gosto de estruturar, então, a história a partir de atos ou de grandes fases da obra, né? E eu fui para a conversa de novo. Como é que tu acha que eu devo abrir essa obra? Eu tenho que apresentar o personagem primeiro? Que tipo de problemática tu me daria? E aí, então, estabeleci nessa conversa que eu faria pequenas histórias. Uma história baseada em pequenas histórias, ou seja, cada capítulo vai ser praticamente independente. E aí, dentro do capítulo, eu tenho uma problemática, por exemplo. Né? Então, quer dizer, o fulano ele não vai conseguir terminar a noite dormindo junto com a sua namorada, porque ele vai ser atravessado por uma situação catastrófica. Essa é uma premissa básica. Eu perguntava para o ChatGPT que tipo de situações catastróficas tu poderia me dar. Pneu do carro furar, comer alguma coisa estragada e não conseguir ficar junto com a pessoa amada que está tendo dor de estômago, por exemplo. Então, ele vai te salpicando com ideias. Pode, inclusive, misturar essas ideias. Pode pedir para ele misturar. E aí, tendo essas ideias, entendendo, eu quero uma sequência lógica da história assim. Eu evoluo para uma escaleta. Então, eu peço, ChatGPT, agora me dá uma sequência de cenas aí que desdobrem essa problemática. E ele vai te dar, e vai numerar, inclusive. O ChatGPT, quando a gente pede para ele me dá 10 cenas desdobrando essa temática, ele faz isso. A gente pode pedir porque ele divide em atos também. Então, perceba como, no meu caso, tem muito a ver com demandar o ChatGPT e ele ser meu escriba, certo? É claro que aí o que acontece é a minha revisão desse processo, a minha tomada de decisão e, principalmente, uma escrita a partir de algo. E eu acho que isso é muito valioso para quem trava. Quem tem trava para escrever, contar com alguma coisa que já surge de algum lugar é ótimo. Então, evoluindo para isso, tem o desenvolvimento do personagem. Então, quando a gente vai entendendo os movimentos e os caminhos da história, eu gosto de pensar o personagem no meio desse caminho, quando eu estou começando no meio do planejamento, quando eu não fui ainda para a cena em si, né? E aí eu fui planejar o personagem, tinha algumas características que eu não abri a mão, e aí eu fui pedindo outras. Então, assim, pedindo para o ChatGPT, como é que um cara nervoso se comporta? E ele vai dizer, ele bate o pé com frequência quando ele está parado em algum lugar. Como é que um cara nervoso se parece fisicamente? Bom, ele tem as unhas ruídas. Então, tem a montagem do personagem. Aí, eu gosto de pensar na articulação de diferentes inteligências artificiais. Eu vou para a inteligência artificial de imagem, pego essa descrição que eu tenho, né, e jogo para lá. E aí ele vira uma figura de fato. E aí toda vez que eu tiver que descrever esse personagem, por qualquer motivo que seja ao longo do livro, então, poxa, ele pegou o celular, eu posso lembrar o autor, porque eu não vou, na primeira cena, dizer como meu personagem é, do fio do cabelo até a unha do pé. Então, tê-lo pronto em algum lugar, planejado, transcrito e, inclusive, sendo ele uma imagem, me ajuda. Para depois, quando eu precisar lançar mão dessas descrições, e eu acho que essa é uma forma madura de apresentar o personagem, né? É apresentar essas descrições ao longo da obra, quando faz sentido. Então, tê-lo pronto ajuda muito. Arthur,
Diga. Mas tu tem bastante do planejamento, né? A gente sempre fala que escrever são 3 etapas: planejar, escrever e revisar. No momento de escrever o texto, também usaste o ChatGPT ou a outra inteligência, ou mais no planejamento mesmo? Sim, também usei. Nela, menos, admito, mas obviamente também usei, porque nesse caso, para escrita, eu gosto de ter o meu fluxo próprio, colocando ali as ideias. Partindo do planejamento, eu sempre parto de algo mais ou menos sólido, mas eu gosto, depois desse momento, de ter o fluxo. Na medida que eu tenho uma interrupção, eu gosto de lançar mão de algo, pelo menos proposto pelo ChatGPT. Aí não quer dizer que eu copie e cole, pelo contrário. Aí eu tomo como ponto de partida. Eu, por enquanto, não uso aquilo que o ChatGPT me dá pronto. Mas acho que está na liberdade de quem quiser usar. Mas aí, como eu faço isso? Aí, para vir algo mais perto do que eu quero, por exemplo, este livro que eu escrevi, ele tem entre outras, uma inspiração bastante importante, que é o Curb Your Enthusiasm, que é uma série de TV do Larry David. Então, eu inclusive pedia para o ChatGPT, olha, escreva uma cena desse jeito, como se fosse numa obra do Larry David. Então, eu não estou pedindo só uma cena. Eu estou pedindo uma cena como se fosse do Larry David, porque daí está mais aproximado daquilo que eu já estou tomando como base. E aqui é importante voltar a esse ponto. Quer dizer, as nossas referências elas já estão lá, presentes na nossa obra. A gente pedindo para o ChatGPT ou não. Se eu não tivesse conversado nenhuma vez com a IA, Curb Your Enthusiasm seria uma referência para mim da mesma forma. Porque eu assisti, tá no meu drivezinho, eu gosto da série, entendeu? Então, mas como eu usei dessa forma. Sempre direcionando e pedindo. Não só dessa, eu mencionei o livro O Meu Pai Fala Cada Bobagem, acho que é esse. Essa é a tradução em português. É um livro muito legal, também de um autor estadunidense. Usei como referência também Todo Mundo Odeia o Chris, que são, enfim, algumas obras ali que eu gosto, que acho que tem o tom do que eu quero dar. E eu, inclusive, eventualmente até fiz a transcrição, tá? Essa obra tá mais a cara do Larry David. Agora, passa para uma coisa mais Todo Mundo Odeia o Chris, deixa eu ver como ficaria. E aí vou tomando dali aquilo que me interessa. E aí a revisão... Esse processo é demorado? Não, muito rápido. Praticamente instantâneo. A IA mata a charada muito rápido. Assim, boa. Aí tem um pouco daquilo que eu vou trabalhar no curso, mas acho que já dá para antecipar. O legal para calibrar bem a inteligência artificial é fazer uma conversa longa. É salvar essa conversa e voltar a ela. Porque a inteligência artificial, ela vai engrossando o repertório dela. Então, se a cada dia tu vier com uma nova conversa, ela não vai fazer esses encontros. Isso para a maioria delas, né? Agora, pega o Socra, pega a ChatGPT e volta no mesmo chat, na mesma conversa, ela tem o histórico, né? Para balizá-la. E com o histórico ela vai ser mais assertiva. E um segundo ponto importante também para o melhor uso é fazer com que a fração do trabalho seja menor. Então, assim, não é pedir um capítulo inteiro. Pedir um capítulo inteiro provavelmente vai dar ruim. Agora, pedir uma cena é possível. Pedir uma parte da cena. Pedir uma resposta debochada de um personagem num certo contexto. Aí sim, aí ela vai ficando muito mais poderosa, porque ela tem que trabalhar com algo mais pontual. Aí ela ainda tem problema com algo muito global. Pedir um capítulo para ela, a tendência é ter algo que não é suficiente, que não é tão qualificado. Que pode servir como guia, mas que não é tão qualificado. E para falar do terceiro ponto, Marcelo, para a gente não deixar passar disso, é a revisão. Primeiro, a ortográfica. Acho que é bem competente. E aí, claro, né? Eu não pontuei muito, não coloquei muito essa vírgula na nossa fala, porque eu acho que já está dado. Isso está ganho no nosso público, vamos dizer assim, que é um público que está introduzido a esse contexto, que é o trabalho humano ele ainda tem um nível de detalhamento que é indispensável e insuperável. Então, assim, quando a gente pede uma revisão ortográfica da IA ou uma revisão, ela atende. Ela pega ali, de repente, uma crase que tu deixou passar, um agente separado que escreveu junto, porque no afã de escrever rápido as coisas barará. Mas ela não tem aquela revisão, por exemplo, que eu estou tendo com os meus leitores beta. Olha, eu gostaria que tu descrevesse mais esse personagem nesse ponto aqui. Isso, tu até pode pedir, como é que está o ritmo? O ritmo tá legal. Mas isso eu não acho, para o meu gosto, que a revisão da IA seja tão
possível nesse sentido. Aqui, vale mais pedir para ela como ela teria feito uma cena tal, na linguagem de tal autor, e comparar. A gente falou muito de comédia, mas, por exemplo, tem a série de livros lá, Divergente, Insurgente, Convergente. Eu não lembro o nome da autora, acho que o sobrenome é Roth, mas, enfim, pode até não ser. Essa, por exemplo, ela é uma autora que tem um tom de voz tão marcado que se tu pedir pro ChatGPT produzir uma cena como se fosse ela, fica bizarramente bom. Eu sei porque eu já fiz exatamente esse exemplo que eu acabei de contar, eu já fiz. Fica muito bom. Pedir para ela construir uma cena de um cara chegando perto de uma fogueira para conversar com uma menina e dizer para ela que ela tem que entrar na seita com ele. Foi exatamente o exemplo que eu usei numa outra obra que eu comecei a escrever. Cara, fica bom mesmo. Então, assim, nesse sentido, usá-la como revisão também pode ser: eu escrevo, tensiono o ChatGPT a me dar algo que é onde eu queria ter chegado e faço uma análise comparativa. Isso também é uma possibilidade. Que eu estou colocando aqui na sacola da revisão. Não sei se tu concorda comigo. Não, acho que sim, acho que sim. A revisão me parece que a gente não se assusta tanto, porque a gente já via, de certa forma, isso no próprio Word, né? Quando ele sugere uma mudança de pronome, de colocação pronominal, que aí nem a gente sabe por que ele está mandando trocar, porque tem o não e o não atrai o pronome. Então, nesses detalhes, já existe. Por isso que é importante, né, Arthur, a gente lembrar que, embora aqui no título do vídeo vai estar IA, a gente fala genericamente IA, inteligência artificial já existe há muito tempo. A revisão do Word é um tipo de IA. Eu jogo FIFA no computador, o jogo de futebol, no mínimo desde 94. E quando joga contra o computador, é contra uma inteligência artificial. Então, o que nós temos de novidades é inteligência artificial generativa, que aprende à medida que ela vai sendo alimentada, que ela dá respostas que não são iguais. Quando, por exemplo, numa calculadora, se eu colocar 2 mais 2 menos 2, a resposta vai ser igual. No ChatGPT, se eu usar uma frase e usar outra, e o Arthur usar as mesmas duas frases, a resposta não será a mesma. Então, há mudanças importantes no que a gente tem nessa relação com o digital, com a inteligência artificial. Não sei se o termo inteligência artificial é o melhor termo, mas é outra história. Mas eu acho que muito bacana que a gente discuta isso. Eu acho que ao invés de nós nos apavorarmos ou desistirmos, ou achar que agora eu só vou escrever usando IA, eu acho que a tendência realmente é que o humano descubra qual é o potencial humano que a IA não vai saber fazer e ele use a IA como um suporte para poder escrever melhor, ter ideias novas, discutir uma ideia. Acho que sim, é uma boa hipótese, no mínimo, né, Arthur, que a gente vai perseguir aí nesse módulo. Para fechar, Arthur, faltou alguma coisa que tu queira dizer aí para o pessoal? Eu acho que, ao mesmo tempo, vai se reforçar um pouco do que tu disse, mas ao mesmo tempo pensar que a IA ela é incontornável, mas que ela não é caminho único. Então, assim, ela tá ali. Esse bot está na sala. Não há como ignorá-la. Então, eu acho que a vinda daqueles que estão pensando em ter um momento mais próximo da gente para falar disso, ou em quem está apenas assistindo esse vídeo, essa aproximação com a IA é necessária. Não necessariamente para que vocês apenas possam escrever com a IA. Esse é o ponto. Eu acho que o meu convite para a conversa não é para doutrinar ninguém. É para apresentar uma hipótese de possibilidade, de trabalho e principalmente de encontro com a sua própria potencialidade. Porque eu acho que nas conversas que tive com a IA, eu encontrei algo que estava dentro de mim. Todas as vezes. Todas as vezes. Então, né, seja na revisão da IA, quando eu percebi que eu errei algo que eu não erraria normalmente, e aí pude corrigir até uma outra coisa adjacente. Seja quando ela me deu uma ideia, e aí eu percebi que a minha ideia estava frágil, mas eu pude, eu mesmo, ter uma ideia melhor que a dela. Então, assim, não é o fim da autoria, não se enlouqueçam, não se entristeçam, mas a IA chegou para ficar. Então, assim, ela está aí, conheçam-na e vocês serão mais felizes, eu aposto nisso. Maravilha. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Não deixem de comentar, né? Eu ainda não aprendi, Arthur. Faz mais de um ano de canal, eu esqueço que tem que pedir para o pessoal curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo. E, claro, gente, coloquem nos comentários se vocês já usaram IA, se vocês têm medo de usar IA, se vocês gostariam de experimentar mais o IA também, a inteligência artificial, para os textos de vocês. Arthur, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.